Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Nós estaremos dando seguimento, continuidade à nossa série de mensagens, lembranças para o Natal. E hoje nós continuaremos a olhar para o texto de Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. E trazer ensinamentos diante desse texto para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez nesse momento. Deus santo e amado, obrigado pela palavra do Senhor que foi lida, vai ser exposta nesse momento. Que o Senhor possa conduzir-nos, ó Deus, nesse tempo. Ó Pai, que diante das aplicações, diante das verdades, Deus, apresentadas a nós, Deus, pelo texto sagrado, ó Deus, que possamos colocar, Senhor Deus, ó Pai, os nossos corações e a nossa vida alinhadas, Deus, ó Pai, à Tua vontade e ao Teu querer. Nos ajuda, Deus, e que o Espírito Santo do Senhor fale, Deus, ó Pai, aos nossos corações. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos de um Salvador. É a afirmação que nós temos falado desde o início da nossa série. Na semana passada, nós entendemos que é importante nós nos lembrarmos do nosso estado natural. E eu gostaria de continuar a falar sobre isso, da importância de lembrarmos do nosso estado natural. Então eu chamei essa mensagem de Lembre-se do seu estado natural, parte 2. Porque é importante nós continuarmos a olhar, e o texto nos ajuda a continuar e a prosseguir nesta análise das nossas vidas. Na verdade, na análise que o próprio Deus faz das nossas vidas, diante desse texto. Mateus capítulo 1, verso 21. O nosso Deus ali, através do evangelista, nos afirma que a seguinte verdade: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós precisamos de um Salvador. E como nós ouvimos na semana passada, há pelo menos 3 razões mencionadas aqui no texto de Efésios que nos mostram o porquê nós precisamos de um Salvador. A primeira razão é que nós precisamos de um Salvador, de acordo com o verso 1, porque estamos mortos em nossa desobediência, e em nossas transgressões, e em nossos muitos pecados. Nós precisamos de um Salvador. A razão número 2 é porque nós vivemos obedecendo ao comandante dos poderes deste mundo invisível, que Paulo vai dizer que é o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, é o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Por isso precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos, e a terceira razão apresentada nesse texto é porque nós somos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Nós começamos a ver isso semana passada. Semana passada começamos a entender até mesmo o primeiro ponto, porque nós vivemos e obedecemos ao príncipe, como diz aqui o nosso texto, príncipe da potestade do ar.
do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Somos cativos a ele. Na verdade, foi assim que nós encerramos a mensagem do domingo passado, reconhecendo isso, percebendo isso na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de continuar este entendimento, porque nós afirmamos 3 coisas diante disso. A primeira delas é que há um ser que governa sobre os poderes do mundo invisível. O versículo 2 diz: segundo o príncipe da potestade do ar. Nós percebemos também que este ser é um espírito que atua no coração e na vida das pessoas que não têm um Salvador. O final do verso 2 diz: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o resultado é que essas pessoas, sem o Salvador, andam e vivem em sintonia com este mundo maligno. Lá no início do verso 2 diz: nos quais andastes outrora. Foi com essas 3 verdades que o sermão de domingo passado foi encerrado. E eu gostaria de hoje retomar a essas 3 verdades. Mas eu gostaria de explicar uma a uma. Nós pegamos o verso de número 2 e também o verso de número 3 e entendermos ponto a ponto do que estas verdades significam. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar e o que Deus, através do apóstolo Paulo, quer nos ensinar dentro dessas afirmações. Eu gostaria, então, de explicar ponto a ponto. E o primeiro deles é o comandante dos poderes do mundo invisível. O versículo 2, parte B, a versão NVT desse texto, ela diz o seguinte: obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Na NAA, uma versão parecida com a nossa, diz: segundo o príncipe da potestade do ar. O que significa, então, dizer que existe um príncipe da potestade do ar? Talvez é uma pergunta que muitos de nós fazemos diante desse texto. Quem é esse príncipe? E o que é essa tal de potestade do ar? O que significa dizer que existe um comandante desses poderes do mundo invisível? Primeira coisa, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo diz sobre ar, aqui no nosso texto. O que é esse ar? A afirmativa que nós percebemos é que o ar é onde nós vivemos. São todos os lugares que nós habitamos. Todos os lugares. Em outras palavras, entre o céu acima e a terra abaixo está o reino do ar. E esse espaço é a habitação do homem. É onde o homem vive, é onde nós vivemos. Às vezes dizemos coisas como, talvez você já afirmou isso: o clima, o ar está um pouco pesado hoje. Talvez você já afirmou frases como essa. Talvez você já disse isso. O que nós queremos dizer quando nós afirmamos isso? O ar hoje está meio pesado, o clima hoje está meio tenso. Nós queremos dizer que parece que é um sentimento que tem tomado conta de todos naquele lugar. Talvez você entre numa casa e fale: poxa, o clima dentro daquela casa está um pouco pesado. Quer dizer que dentro do seu parecer há um sentimento, há algo que tomou conta de todo aquele local. Talvez algum acontecimento, ou talvez uma intriga que está ali por detrás. Mas são pensamentos que nos vêm, sentimentos que nos vêm. Então a ideia, o ponto de Paulo aqui, é a influência do poder maligno, mencionado aqui na parte B do versículo 2. Está tão difundida no nosso mundo, que pode ser chamado de poder do ar, ou seja, tomou conta do mundo em que nós vivemos. Tomou conta dos lugares onde o homem habita. Este poder maligno, ele se faz presente em cada área da nossa vida, em cada área da sociedade. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. O príncipe da potestade do ar, esse espírito maligno, esse seu poder, ele se difundiu ao ponto de tomar conta de tudo, de todo lugar de habitação. O homem não vive sem ar. É como se através da nossa existência e do ar, nós aos poucos fôssemos envenenados por esse poder maligno, que atua e que atuava naqueles que desobedecem ao Senhor. O homem é sujeito e vive no domínio do ar. De fato, todo o mundo habitado é domínio e sujeito deste poder. Por isso ele diz:
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse poder maligno, segundo o apóstolo Paulo, ele tomou conta de tudo. Ele tomou conta da cultura, ele tomou conta dos pensamentos, ele tomou conta das ideias, ele tomou conta de tudo. É o poder maligno que a igreja enfrenta. É sobre isso que ele nos diz. É o poder maligno que controlava as nossas vidas sem Cristo. É isso que Paulo nos ensina aqui no nosso texto. O ar são todos os lugares em que nós habitamos. E ele continua falando. Já sabemos então que esse poder opera em todos os lugares. Mas quem é esta autoridade? Quem é esse poder mencionado aqui pelo Paulo? Quem é este comandante? Quem é este príncipe? Quem é essa potestade do poder do ar? O termo parece fazer referência em algo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer alguns capítulos posteriores. Capítulo de número 6, verso 12. O apóstolo Paulo nos diz algo muito interessante. Ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. As forças demoníacas, elas recebem 4 descrições em Efésios capítulo 6, verso 12. São governantes, ou como ele diz aqui, principados. São autoridades, ou como ele disse aí na nossa versão, são potestades. São grandes poderes, ou como ele diz na nossa versão, dominadores. E eles são também espíritos malignos, ou como ele diz aí na nossa versão, forças espirituais. É contra tudo isso que nós lutamos. É o que ele nos afirma no capítulo 6, verso 12. Era tudo isso que operava nas nossas vidas sem Cristo. Eram esses poderes. São essas forças, Paulo explica, os dominadores deste mundo tenebroso. Isso significa que a esfera de atuação ou de acesso dessas forças demoníacas não se resume apenas ao inferno. Elas atuam no mundo que nós vivemos. Por muitas das vezes nós rejeitamos, e às vezes até nos esquecemos, de que lutamos sim contra forças malignas. Nós nos esquecemos disso. Mas não podemos nos esquecer. Essas forças demoníacas atuam no mundo, no lugar onde pessoas vivem, no lugar onde nós vivemos. É isso que Paulo nos ensina. É esse poder que governa a vida das pessoas sem Cristo. É esse poder que governa. E isso é assustador, queridos. É assustador. E o que tudo isso significa? Significa que a norma do mundo em que vivemos é totalmente má. O padrão deste mundo é totalmente mau. É isso que significa. Foi o próprio Deus que nesta era, após a queda no pecado, sujeitou todas as coisas, incluindo os temas culturais dominantes, motivações, estados de espírito, sob o controle de Satanás. Romanos capítulo 8, verso 20, nos afirma sobre isso. É por isso que nós lemos textos como Gálatas 1, 4 e 5, que diz o seguinte: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso nós lemos textos como Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, que diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A norma do mundo que nós vivemos, queridos, é má. O padrão do mundo que você vive é mau.
E o Senhor Jesus nos salvou disso, nos livrou disso. Deus realmente salva pessoas do poder das trevas. Foi na cruz que o golpe decisivo, o golpe mortal foi aplicado contra Satanás. Foi na cruz. Colossenses, lá no capítulo 2, verso 13 até o 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Colossenses 2, 13 a 15: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, diz a palavra do Senhor, inteiramente, encravando-o na cruz e despojando, tirando toda a autoridade, todo o poder dos principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que vitória maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Por isso nós precisamos de um Salvador. Precisávamos de alguém que nos libertássemos de uma vez por todas deste império de trevas. E foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas o texto continua dizendo que ele vem atuando em pessoas sem um Salvador. É o que o texto nos continua dizendo. Como é que Satanás então exerce esse seu domínio no mundo? No final do verso de número 2, ele diz o seguinte: com esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou, como a versão NVT diz, e eu gosto muito da tradução dela para esse texto, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Isto é, antes de termos o Salvador, antes de eu e você termos Cristo, nós nos recusávamos a obedecer a Deus. Esta é a verdade que o texto nos diz. Antes de Cristo, nós nos recusávamos a ouvir a voz de Deus. Portanto, a resposta é que o maligno, Satanás, ele exerce o seu domínio trabalhando nos corações e na vida das pessoas sem um Salvador. Ele continua atuando na vida daqueles que não têm um Salvador. Ele tem fácil acesso, porque eles se recusam a obedecer a Cristo e se recusam a obedecer à voz de Cristo. Em outras palavras, queridos, nós precisamos de um Salvador, porque estávamos mortos no nosso pecado, mas também porque Satanás estava de guarda para nos manter mortos. Mas Deus nos salvou em Cristo Jesus. Você consegue perceber essa realidade? E o quão terrível era a nossa realidade? A realidade de que o inimigo mantém patrulha para nos impedir de reviver da morte no pecado. Em toda a nossa cultura, em toda parte se enxerga a união da corrupção moral individual com esses que são promotores, apoiadores dessa corrupção. Você consegue perceber essa realidade? Você consegue entender essa realidade? Veja, por exemplo, a corrupção moral da dependência das drogas que nós vemos nos nossos dias. Ela é apoiada, ela é encorajada e tornada ainda mais desesperadora, não só por traficantes, por aqueles que vendem, mas pelos usuários e até mesmo por governantes que apoiam e fazem apologia, fazem movimentos, marcha da maconha.
Você consegue perceber como o nosso mundo, a nossa cultura, tem sido dominado por isso? Perceba, por exemplo, a corrupção moral da prostituição. Ela é apoiada, ela é encorajada e tornada ainda mais desesperadora por sites pornográficos, facilmente acessados de qualquer smartphone com conexão de internet. A pornografia nunca esteve tão acessível como nos nossos dias. Nunca esteve tão encorajada como nos nossos dias. Através da cultura que nós vivemos, do mundo que nós vivemos, das músicas que são cantadas, de filmes, séries que são vistos. Nós temos a corrupção moral também das fantasias sexuais habituais da nossa época. Sim. Que tem sido apoiada, tem sido encorajada e tornada ainda mais desesperadora pela exploração dos corpos que hoje são publicados como propaganda em vídeos, filmes, revistas e principalmente nas redes sociais. Onde homens, meninos, meninas expõem os seus corpos com danças, promovendo ainda mais a prostituição, a pornografia. Você percebe como o nosso mundo tem sido tomado? Você percebe isso? Como tudo ao nosso redor tem sido tomado? Como Satanás então consegue isso? Como ele consegue realizar todas essas coisas e muito mais? Como ele atua nos filhos da desobediência? 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 3 e 4. O apóstolo Paulo nos responde. Ele diz o seguinte: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, Paulo diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em outras palavras, a forma como Satanás, como o maligno, agrava a desesperança das pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, impedindo-as de ver qualquer coisa gloriosa no evangelho de Cristo. É porque o pecador está cego, completamente cego. Cego para o verdadeiro significado do evangelho. O pecador é espiritualmente morto. O morto não enxerga nada. Queridos, nós não estávamos apenas mortos em nosso pecado. Nós estávamos cativos, aprisionados de um poder maligno. Esta era a nossa situação. Por isso nós precisamos de um Salvador. O Senhor Jesus, ele nos diz certa vez, em João capítulo 8, verso 43 em diante, ele diz o seguinte: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esta era a nossa situação sem Cristo. Estávamos mortos para Deus e escravizados por Satanás. Havia apenas uma esperança, e ela não estava em nós. Não estava em nós. Paulo descreveu a única esperança como sendo o poder da palavra de Deus, que aplica a obra de Jesus no coração do incrédulo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 e 26, ele diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade
mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Jesus nos libertou disso. Estávamos cativos de um poder maligno. Estávamos mortos para Deus e totalmente obedecendo aos desejos do maligno. Havia apenas uma esperança, a de um Salvador. Aquele que nos levaria ao arrependimento. Aquele que nos levaria ao conhecimento da verdade. Aquele que despertaria em nós e traríamos de volta a sensatez, como diz Paulo. Cristo Jesus. Portanto, a resposta à questão de como Satanás opera nos filhos da desobediência é, em parte, que ele nos cega para a glória de Cristo no Evangelho. De modo que tudo o que vem em Cristo e na cruz é tolice. Por isso as pessoas zombam de Jesus. Por isso escarnecem de Jesus. Ele enche seus corações com desejos irresistíveis de fazer a sua vontade. Desta forma, todos nós, eu e você, queridos, sim, nós os que estamos em Cristo, nós já fomos mantidos cativos de um poder maligno e precisávamos desesperadamente de um Salvador. Todos nós. E o texto continua, agora no início do verso de número 2, primeira parte, dizendo que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Seguindo o curso deste mundo maligno. Nós estávamos caminhando de acordo com o resto do mundo, é o que diz aqui o texto. Nós estávamos caminhando todo esse tempo, esse período, sob o domínio do maligno. Portanto, quando Efésios diz aqui no verso de número 2, de que já andávamos de acordo com esta era, ou este mundo, significa simplesmente que nós estávamos em sintonia com os tempos maus e com o mundo mau. Todos nós estávamos sintonizados com esse mundo. Paulo vai dizer algo parecido em Romanos, capítulo de número 12. Quando ele diz a nós para que nós não venhamos nos moldar a este mundo. A ideia é a mesma. Não entre em sintonia com o mundo que cerca você. Não esteja sintonizado com esse mundo que está ao redor de você. Nós, sem Cristo, queridos, não éramos estrangeiros, não éramos peregrinos neste mundo. Na verdade, nós éramos nativos dele. Nós éramos nativos deste mundo. Nós nos sentíamos em casa com o espírito desta época, com o mundo dessa época. Estávamos bem. Satanás governa o mundo, Satanás nos governou. Você percebe isso? Do que a cruz de Cristo livrou você. Do que o Evangelho de Jesus livrou você. Havia harmonia e nos encaixávamos perfeitamente em tudo. Para nós tudo estava bem. Eu acho engraçado, às vezes conversando com algumas pessoas, como muitos de nós têm o costume de olhar para esse tempo da nossa vida sem Cristo Jesus. E às vezes nós nos lembramos dos nossos tempos de pecado. Às vezes nós nos lembramos dos nossos tempos de embriaguez, de prostituição, e falamos deles como se nos sentíssemos orgulhosos desses dias. Parece que com saudades, mas era algo terrível, terrível. Estávamos sendo conduzidos pelo maligno, e por Cristo fomos salvos, resgatados. É algo terrível. Terrível para todos nós. Este é então, querido, o testemunho de Deus a respeito da minha condição
e da sua condição sem o Salvador. Perceba que não é o assunto aqui de testemunhas oculares, não é de comentaristas jornalísticos, não é do cinema, de influenciadores, é o testemunho do próprio Deus. Esta é a forma que o nosso Deus vê o mundo. O mundo é governado por um príncipe maligno, o qual cega as mentes dos incrédulos, enchendo-os de desejos ímpios, mantendo-os cativos para fazerem a vontade, e depois fazendo-os pensar que tudo está bem, porque estão no caminho certo, em compasso com o espírito evoluído da nossa época. Este é o testemunho, esta é a análise de Deus sobre o mundo que nós vivemos. É o que o nosso Deus diz. Essa era a condição de cada um de nós, até sermos vivificados pelo Evangelho, até sermos resgatados pelo Salvador. E talvez pode ser a condição de alguns de nós aqui esta noite ainda, porque ainda precisam de um Salvador. Por isso o verso de número 3, e aqui já caminho para a aplicação e conclusão do sermão, ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Resta mais uma verdade aqui para nós. No final do versículo 3, Paulo diz que éramos por natureza, naturalmente, filhos da ira. Que ira é essa? É a ira de quem? Mais uma vez, a própria carta nos ajuda a responder essa pergunta. Lá no capítulo 5, do verso 5 até o verso 6. Veja o que Paulo nos diz. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que o texto nos diz é que o nosso Deus tem ira santa contra esses filhos da desobediência. É a verdade que o nosso texto nos diz. É a ira de Deus que está chegando. E nós éramos por natureza. A ideia aqui é de éramos merecedores desta ira. O que significa que por natureza nós praticávamos aquelas coisas que Deus odeia. Por natureza nós rejeitávamos o conhecimento de Deus, conforme Paulo diz em Romanos 2:28. Por natureza nós recusávamos o Evangelho, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2:14. E por natureza nós estávamos cheios de desejos que se equivalem à idolatria. Colossenses 3:5. Por isso a ira de Deus contra esse sem Cristo é uma ira justa. Justa. O que nós aprendemos com as Escrituras é que Deus seria injusto se olhasse com indiferença para o nosso pecado. Porque o nosso pecado o desonra, e o desonra em muito. Ele seria injusto se simplesmente relevasse os nossos pecados. Mas ele é justo. No final desta era haverá uma divisão, a palavra de Deus nos ensina isso, de ovelhas e bodes. Será um dia terrível para os que serão condenados com justiça. O Senhor Jesus, ele diz: apartai-vos de mim,
Vocês vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É o que diz o Senhor Jesus. Assim como vocês seguiram o príncipe dos poderes do ar nesta vida, vocês seguirão ele na vinda vindoura também. Vocês continuarão seguindo a ele. Que Jesus vai dizer e vai chamar de castigo eterno. Nós fomos salvos da ira de Deus. Fomos resgatados da ira de Deus. João chama a ira justa de Deus de ira do Cordeiro. Está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 16. Para demonstrar a indignação do próprio Filho de Deus contra aqueles que desprezaram a sua mansidão, semelhante à do Cordeiro e suas ofertas de perdão. Em breve, a época da mansidão terminará. Um dia a época da mansidão terminará. E virá a época da ira do Cordeiro. Mateus 3,12 diz: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 13, capítulo verso 41 a 42 diz algo parecido. Apocalipse 20, verso 15, também nos ensina sobre a ira do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 10 a 11 também nos ensina. Mateus 5, 29, Mateus 18 a 33, Mateus 7, 13, Mateus 8, 12, Mateus 10, 28, Mateus 13, 42, 22, 13, 25, 30 e Marcos 9, 45. Estamos sendo avisados pelo próprio Cristo. Estamos sendo avisados. Jesus nos livra da ira que está por vir. Ele nos livra. Por isso o profeta Isaías diz que o castigo que nos trouxe paz caiu sobre ele. Ele recebeu em nosso lugar a ira de Deus. Por isso Deus, ao olhar para Cristo, ele se deu por satisfeito com o seu sacrifício, com a sua oferta pelos pecadores. Dr. Martyn Lloyd-Jones morreu em 1981 e ele foi um dos grandes pregadores na capela de Westminster, em Londres. Ele esteve como pastor ali na capela de Westminster por 40 anos. Um ano antes da sua morte, quando ele tinha ali por volta dos seus 81 anos, a revista Christianity Today fez uma pergunta interessante para ele. A pergunta foi: Martyn Lloyd-Jones, você tem alguma palavra final para a nossa geração? E Martyn Lloyd-Jones respondeu simplesmente citando aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Onde ele diz o seguinte: esperem do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que vos livrará da ira que está para vir. Nós precisamos de um Salvador, queridos. A ira de Deus está por vir e ela vem. E vem sem demora. Mas por enquanto, o nosso Cristo, ele é o Salvador. Ele é o Salvador das nossas vidas. Aquele que nos resgata. Aquele que nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É aquele que nos limpa dos nossos pecados. Natal é a época que nós nos lembramos e que muito se fala sobre a vinda desse Salvador.
Mas por que nós precisamos de um Salvador? Porque a nossa condição era terrível. Era terrível. Como nós ouvimos na primeira mensagem, estávamos mortos. Mortos. Precisávamos de um Salvador porque precisávamos de alguém que nos tirasse desse estado, desse necrotério que era a nossa vida. Ouvimos semana passada e continuamos hoje, entendendo que precisamos de um Salvador, porque a nossa natureza, sem Jesus, estava totalmente fadada ao inferno. Aprisionados, cativos. E naturalmente desejando só aquilo que não agrada o Senhor. Precisamos de um Salvador porque precisamos de alguém que nos tire, nos livre desta nossa natureza. Precisamos ser salvos da doença mortal do pecado. Nós precisamos ser salvos do cativeiro maligno de Satanás. Nós precisamos ser salvos da sentença merecida do inferno. E só Cristo é o caminho. Só Cristo é a verdade. Só Cristo é a vida. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual você pode ser salvo. Não há outro nome. Porque como Mateus nos disse, conforme nós lemos lá no início, ela, aqui se referindo a Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a obra maravilhosa que Cristo faz. Essa é a obra maravilhosa em que eu e você fomos inseridos, sem merecimento algum, mas por graça e misericórdia. Que nós não venhamos nos esquecer disso, queridos. Não há uma época mais propícia a se lembrar da vinda do nosso Salvador e a se lembrar do porquê precisamos de um Salvador do que o Natal. Que muito se fala sobre o nascimento do Filho de Deus, mas nós precisamos entender que Ele veio para salvar. Esta é a obra do Filho. Essa é a obra de Cristo. Somos alvos dessa salvação. E somos portadores dessa salvação, que precisa ser anunciada, proclamada a todos os povos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que você não se esqueça da obra maravilhosa que Cristo fez na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E da obra maravilhosa que Ele ainda fará nas nossas vidas. Porque o último sermão da nossa série, a última coisa que nós precisamos lembrar, a última lembrança para o nosso Natal, é lembrar da esperança que nós temos. Será o sermão que nós ouviremos em breve. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus derrame graça sobre sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar aquilo que nós lemos do profeta Isaías. Sobre a vinda, sobre a obra, sobre o sacrifício de Cristo Jesus. Que você cante com todo o seu coração em nome de Jesus Cristo.